Olá, muito boa tarde, boa noite. Estamos chegando no final de tarde aí para mais uma live. Agradecendo os nossos queridos internautas que, a partir de agora, estarão conosco, nos acompanhando nesta live. Hoje, para tratarmos, debatermos de um tema tão importante, que, aliás, tem sido importante há um longo tempo, já que vemos debatendo esta pauta, a pandemia do coronavírus. E hoje nós temos o prazer de estarmos aqui com os nossos convidados muito especiais, para falar com muita propriedade sobre este tema. Lógico que a gente tem um cuidado especial toda vez que nós vamos abordar este tema, quando falamos de saúde, e principalmente este momento de pandemia. É um momento que eu, particularmente, que não sou o profissional da área, e é a minha opinião, que eu tenho emitido, que jamais quem não é profissional da área pode ficar com achismo. É um momento e uma pauta que aqui nós não podemos ter o achismo. E, às vezes, o ser humano tem isso. Eu não sou jornalista, mas imagino que conheço da comunicação, vou lá e dou meu pitaco. Não sou pedreiro, mas tenho uma obra e eu vou lá, analiso a obra, dou o meu pitaco sem ser um engenheiro, sem ser um pedreiro. Muito bem. Aí as coisas, eu acho que até vão, sem ter grandes comprometimentos. Agora, a situação que nós estamos passando, a situação saúde, e principalmente quando se trata do momento de pandemia, é um momento que eu me reservo muito para não dar pitacos e não entrar na linha do achismo. E tenho me balizado pelo que a ciência nos aponta, pelo caminho que a ciência nos mostra, o caminho correto. E por isso que, diante de todos os temas dos últimos dias, e principalmente no momento atual, onde há uma grande discussão, principalmente sobre o efeito do medicamento cloroquina, onde uns defendem como uma grande salvação, mas parece que a ciência, a medicina, nos diz não é bem assim. Então, para isso, para que a gente não fique aqui no achismo, eu acho, a gente convidou quem realmente possa falar com propriedade, com conhecimento sobre esta pauta. E eu fico muito feliz primeiro, e agradecido pela oportunidade destes convidados que já estão aqui conosco nesta live, na nossa tela, de ter se disponibilizado, ter aceitado o nosso convite para vir debater este tema e, além de debater, eu acho que levar esta informação até a nossa comunidade. Fico muito feliz de estar aqui contando já com a presença do nosso querido amigo Hilke, novato, farmacêutico, bioquímico, diretor da FENAFAR, Federação Nacional dos Farmacêuticos. E ele é de Betim, Minas Gerais, com mais de 30 anos de experiência na área. Então, vai nos falar com muita propriedade sobre este tema. Além do nosso querido farmacêutico, nós temos um outro grande especialista na área, muito conhecido, inclusive, Dr. Alexandre Vargas, médico infectologista aqui do nosso querido Hospital Universitário, aqui de Santa Maria, e presidente da Sociedade Rio Grandense de Infectologia e professor aqui da nossa querida Universidade Federal de Santa Maria. Então, muita propriedade, ele pode falar sobre este tema. E também, nosso convidado especial, agradecemos ele que nos ajudou a levar o convite aos nossos queridos amigos, o Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Então, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, quero que fiquem bem à vontade para este bate-papo, e inicialmente, então, já quero deixar a palavra à disposição e, ao mesmo tempo, reforçar o agradecimento mais uma vez ao Hilke, um novato,
então, o nosso querido farmacêutico bioquímico, lá de Betim, Minas Gerais, que possa já dar o seu boa noite e falar um pouquinho da sua experiência na área e nos trazer também a situação real de Minas Gerais. Boa noite. Boa noite, vereador Luciano Guerra. Quero inicialmente agradecer o convite, me sinto muito honrado em fazer esse debate com os colegas aí da cidade, né, belíssima de Santa Maria, importante no país como um todo, né? Eu queria estar cumprimentando também o doutor Alexandre Vargas, importante contribuição da gente ouvir, né, um colega médico da área de infectologia, esse tema tão, né, tão caro, tão importante para a sociedade brasileira como um todo. E o Fernando Pigato, nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, um bravo combatente, que tem enfrentado uma série de desafios, né, com o processo de fragilização do SUS, e o Pigato está sempre à frente, é uma referência nossa, viu, caro vereador Luciano? O Pigato é um grande guerreiro, já esteve aqui nas Minas Gerais, nas nossas conferências, então tem levado aí com muita propriedade e disposição às lutas em defesa do Sistema Único de Saúde. Eu queria também cumprimentar, certamente, né, os nossos gaúchos e gaúchas que assistem, mas também pessoas, eu acho que nós teve uma divulgação boa aí, também turma de Minas Gerais e outras pessoas que estão assistindo, viu, vereador? Primeiro, também parabenizá-lo pelo desafio do enfrentamento aí, a pré-candidatura. É sempre importante termos pessoas, né, dispostas, né, com disposição para enfrentar, né, os desafios de uma gestão municipal, independente do tamanho do município. Como o vereador anunciou, eu sou formado há 31 anos lá pela Escola de Ouro Preto e trabalho no município de Betim já há pelo menos 26 anos. E aí, vereador, doutor Alexandre Pigato, se me permite, eu queria só fazer uma breve introdução rápida, dizendo que o medicamento, de um modo geral, no mundo ocidental, vamos dizer assim, mais no mundo ocidental, mas agora também no mundo oriental, em função das indústrias, né, chinesa, japonesa, etc., exerce digamos, um fascínio, né, sobre a população, sobre as pessoas, que é algo realmente incomparável, né? Se bem que de todas as terapias utilizadas, aí o doutor Alexandre pode falar com mais propriedade, mas a farmacoterapia, né, o uso do medicamento, bate de longe qualquer outro tipo de terapia, né? Então, com isso, ele exerce um fascínio. E as pessoas, principalmente aqui no mundo, no Ocidente, né, de certa forma, têm um certo fetiche pelo medicamento. Querem resolver seus problemas, de um modo geral, com uma pílulazinha mágica, né? Isso você vê até cantado em verso e prosa, em músicas, em filmes. Tem um filme aí, sem querer fazer propaganda, mas adiantar, um filme chamado Sem Limites, onde o ator principal desse filme, chamado Sem Limites, ele, através de um medicamento, ele resolve todos os seus problemas intelectuais, físicos, financeiros e etc. Eu sugiro aí para os nossos que estão assistindo ver esse filme, do ponto de vista crítico, né? E isso a gente pode aí transpor diretamente para a nossa realidade. Então, as pessoas querem resolver os seus problemas. E aí o nosso vereador Luciano começou muito bem dizendo, quando ele diz sobre cada qual no seu lugar, aí entre aspas, né? Eu quero, por exemplo, que o piloto do avião no qual eu vou embarcar seja o mais competente possível, né? Competente sobre a pilotagem, a sua capacidade de dar conta, de levantar, de manter e de descer o avião no seu destino correto. Infelizmente, Luciano e colegas e todos que nos assistem, no Brasil, talvez o Brasil seja um dos poucos países do mundo em que decisões que devam ser eminentemente técnicas, elas acabam sendo politizadas ou ideologizadas. Nós tivemos, por exemplo, o caso um tempo atrás, não sei se os senhores lembram, dessas chamadas anfetaminas anorexígenas. Eram os medicamentos para emagrecer, que prometiam perder peso rapidamente. Aí as pessoas tomavam, que é mais fácil tomar aquela pílulazinha mágica, porque eu não vou conseguir fazer atividade física, não vou conseguir fazer uma dieta recomendável. Então, aquelas anfetaminas
tinha um chamado efeito sanfona, né? Você perdia peso durante o uso, daí uma semana você recuperava demais. Muito bem, essas anfetaminas foram objeto de uma ação da Anvisa em 2010, tecnicamente embasada, em função dos efeitos malefícios, em função de ter sido retirada de todos os países da Europa, inclusive dos Estados Unidos. Muito bem, então, esses medicamentos foram banidos do mercado, né? Os Femproporex da vida, Anfepramona, são os nomes dos princípios ativos. Bom, em 2016, o Congresso Nacional, nosso vereador, aprovou uma lei contrária, dizendo que esses medicamentos devem voltar ao mercado, assim, a despeito de todas as argumentações tecnicamente feitas à época, né? Não houve eles aprovaram, a lei foi aprovada, mas como não houve a manifestação da indústria naquele momento, em função das exigências da Anvisa em 2017, né, os medicamentos, de fato, acabaram entrando no mercado. Mas logo depois, 2 anos depois, nós tivemos uma pílula do câncer, lembra dela? A fosfoetanolamina, que sem nenhum estudo, sem nenhum precedente de análise da clínico, né, em fase mesmo pré-clínica e clínica, também caiu no mercado, ao sabor da população, sem nenhuma comprovação. E foi uma guerra, uma luta, e o Congresso Nacional, de novo, discutiu e aprovou uma lei para que as pessoas tivessem a possibilidade de usar esse medicamento, etc. Bom, mais recentemente, o que é que nós temos, então? A cloroquina e a hidroxicloroquina, e o uso com destaque agora, nesse momento, como profilático da ivermectina. O fato é que, assim como, né, as anfetaminas, a fosfetanolamina, principalmente, nós não temos comprovação. E para termos um medicamento no mercado, em qualquer país do mundo, você tem um tripé fundamental, que é a eficácia, a segurança e a qualidade desse produto. Se você não tem eficácia e segurança comprovadas em estudos técnicos, chamados estudos clínicos, né? Aí o doutor Alexandre conhece muito bem também, que é avaliar se aquele medicamento in vitro, né, quimicamente falando, em laboratório, ou em ação em animais, aí você tem, inclusive, variações de animais para se aprovar um medicamento qualquer, e depois os chamados estudos pré-clínicos, que aí envolve as fases com as pessoas, né? Na fase 1, para ver se aquele medicamento não mata, então indivíduos saudáveis que vão utilizar num número menor para ver as suas reações. Depois, a fase 2, se aumenta um quantitativo de pessoas a serem, que vão utilizar aqueles medicamentos, e aí você avalia mais a eficácia e a segurança. E a chamada fase 3, inclusive agora nós estamos com uma vacina com fase 3 aqui no Brasil, que está envolvendo 9.000 pessoas. Essa fase 3, ela envolve um quantitativo maior, de 1.000 pessoas para cima, para averiguar, de fato, eficácia, segurança, né, do número maior de pessoas, e aí você tem um mínimo, que aí também você estuda a possibilidade de absorção, a fase esse estudo, ele mostra também o tempo de vida média desses medicamentos, o tempo de ação, a absorção, dosagem da corrente sanguínea, ou seja, tem uma fundamentação técnico-científica de larga escala, né, já tem uma data muito boa, que são elementos fundamentais que precedem, né, que antecedem o lançamento de qualquer medicamento no mercado. Então, isso é ação fundamental. E ainda tem mais. Depois que esses medicamentos estão no mercado, tem a fase chamada pós-comercialização. Eles podem vir a apresentar, depois de um tempo, né, efeitos colaterais. Nós tivemos, aí o doutor Alexandre vai lembrar, as chamadas, os anti-inflamatórios COX-CIBs, aqueles que inibem a enzima COX-2, né, uma enzima que está sempre presente em processo inflamatório. Nós tivemos alguns medicamentos, né, que eles trouxeram óbitos em alguns países, um estudo feito na Austrália, depois nos Estados Unidos. O FDA não registrou esses medicamentos, e no Brasil circulou muito tempo. No comercial, o Arcoxia, que era do Merck, e tinha um outro, Prexige, também muito famoso, são nomes comerciais, são anti-inflamatórios da família dos corticibes, que depois de estarem no mercado,
se comprovou que efetivamente eram prejudiciais, efeitos, né, colaterais, aí com estudos que a gente chama de farmacovigilância. Mas um grande exemplo, o grande nome da farmacovigilância, inclusive deu referência, foi aquele medicamento utilizado na década de 60 para enjoos, né, doutor? Para enjoos de gestante, a famosa talidomida, cujo efeito colateral, qual que era? Era um efeito teratogênico, ela causava má formação fetal. E o senhor observe, eram tomadas por gestantes, para emese, para enjoo, né, de gestante. Enfim, então a gente está trazendo isso que o nosso vereador começou muito bem falando, a importância e a seriedade dessa conversa. Nós temos aí, por exemplo, a gente costuma dizer o seguinte, vereador, que hoje no Brasil caíram ao mesmo tempo 4 Boeing 737 lotados. E caiu ontem também, e caiu anteontem, né? A média de mortes é 1.056 óbitos. Cada Boeing daquele lotado tem 250 pessoas. Se a gente fala assim, talvez impacto maior, né? Porque dizer que morreu 1.050 pessoas, parece que a gente está banalizando e naturalizando as mortes, o que é inaceitável, né? Santa Catarina, em menos de um mês, teve mais de 600 óbitos, né? Isso é muito sério e é muito triste. Bom, para adentrar na nossa conversa, aí aproveitar rapidamente o meu tempo, eu queria dizer que nós temos um estudo aqui, eu já vou estar colocando aí à disposição dos senhores, um estudo que é mais um estudo, mas esse feito no município de Betim, porque no município de Betim, o prefeito é um adepto do uso do medicamento para tratamento da Covid, assim como o presidente em Brasília e tal. Ele fez uma live, inclusive, divulgando o medicamento, etc. Né? Bom, nós, da assistência farmacêutica, e com colegas médicos, infectologistas, né, elaboramos um documento técnico-científico, fazendo um estudo sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina, associados com a azitromicina e com a ivermectina. E esses estudos vêm corroborar os estudos que existem no mercado, ou seja, não tem nenhuma comprovação, não tem estudo, e esses medicamentos têm sabidamente efeitos colaterais, né? A gente sabe que alguns estudos mostram potencial maléfico, podendo causar alteração cardiológica, verificados, comprovados em eletrocardiograma, né? Que está associado a uma maior chance de arritmia ventricular, que pode, inclusive, levar a óbito. O uso da cloroquina, hidroxicloroquina, associado ou não à azitromicina. E não é diferente com o medicamento que aí é a febre do momento, que é a ivermectina, está sendo propagada como profilática. Nós temos um município aí no Rio Grande do Santa Catarina, que é o município de Itajaí, que a gente viu aí cards, né, poste no centro de distribuição de ivermectina, tal. Muito bem. Sob o ponto de vista de comprovação técnico-científica, nós não temos nenhuma comprovação. Eu quero só encerrar essa parte para entrar rapidamente numa outra situação, que é o seguinte: esses estudos, aí o doutor Alexandre pode até detalhar um pouco mais, mas eu vou só citar rapidamente aqui, por conta do tempo, posicionamentos oficiais no Brasil e no mundo. Um deles é da Sociedade Brasileira de Infectologia, do dia 30 de junho de 2020, que não recomenda o uso da hidroxicloroquina ou cloroquina para paciente. Não recomenda associação, não apresentou benefícios clínicos, podem comprometer e causar reações cardiovasculares. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, em 29 de junho. O FDA, a Agência Americana de Regulação de Medicamentos, em 15 de junho. A OMS, em 17 de junho também. Enfim, tudo isso nos levou a concluir, eu estou mandando aí para o Pigato, para o zap do Pigato, esse documento, de que não tem nenhuma comprovação, nenhum estudo técnico-científico que diz, nenhum estudo favorável à utilização desse medicamento. Aqui em Betim nós tivemos um caso, que eu diria, de uma engenhosidade pueril. Aqui foi publicado pelo prefeito do município um decreto, vereador, instituindo um programa antiparasitário.
Muito bem, esse programa antiparasitário ele vem nos seus considerandos o seguinte: considerando prevalência do Strongyloides stercoraris. Strongyloides stercoraris, eu sou um profissional de 25 anos em Betim e nunca vi um caso, que é o do amarelão, né? Aí também Ascaris obliquoides, considerando a incidência de piolho e de escabiose, a sarna, define, né? Autoriza a distribuição da ivermectina como antiparasitário em todo o município de Betim. E aí o detalhe, é o único programa antiparasitário do mundo, possivelmente, que a prioridade de tratamento antiparasitário são os idosos acima de 65 anos. Nunca se ouviu falar isso em parte algum do mundo, né? Claro que o pano de fundo é a distribuição da ivermectina, o pano de frente é o decreto antiparasitário, que, obviamente, aí as pessoas, né, vão ser enganadas. Então, bom, enfim, é uma irresponsabilidade, nós vamos tomar, né, partida em relação a isso, uma discussão em relação a isso. Para eu diria para a sorte até da gestão, do gestor e da população, isso foi no dia 16, na segunda-feira, dia 20, já estava se trabalhando os trâmites para colocar em prática esse programa antiparasitário. Muito bem, no dia 22, foi na quarta-feira, a Anvisa soltou uma resolução incluindo aí, enquadrando aí, entre aspas, esse medicamento de ivermectina, e já tinha antes a hidroxicloroquina e a cloroquina, né, no rol dos medicamentos mediante a prescrição médica e sujeita à retenção da receita da segunda via. Com isso, portanto, o projeto, né, de distribuição a Deus dará foi por terra. Nós sabemos, eu queria posicionar que um caso específico, um caso avaliado de uma responsabilidade da prescrição médica, né, a chamada, né, autonomia do médico para prescrever, isso é uma situação. Outra situação que se revela uma irresponsabilidade é a institucionalização, né, de um tratamento que não tem nenhuma comprovação científica. Era isso, vereador Luciano, Pigato, doutor Alexandre, eu fico à disposição depois, se tiver mais algum tempinho para discutir. Obrigado, claro. E reitero aí o agradecimento. Obrigado pelas suas considerações e informações neste primeiro momento, importantíssimo, né? Depois a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre este tema ainda. Doutor Alexandre, nosso querido professor, médico, infectologista, embasado em todas estas informações também de um farmacêutico, né, 30 anos, mais de 30 anos de experiência, onde nos fala claramente, né, que a ciência, a medicina ainda não tem nenhum estudo comprovado sobre o uso destes medicamentos. Sua opinião como infectologista, professor aqui da nossa querida universidade. Boa tarde, boa noite, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, ter aceitado aí. Boa noite, vereador Luciano. Muito obrigado a mim, eu agradeço o convite. Prazer estar com todos os colegas. O Rilke, lá de Minas, colega farmacêutico, que tem o nome de um grande poeta alemão, né? Prazer de estar com o Fernando Pigato, do nosso Conselho Nacional de Saúde. E prazer ainda imenso de poder, eventualmente, compartilhar algumas das ideias com nossos ouvintes, né? E telespectadores aí no mundo digital. E nesta mesa redonda digital, né? Para mim vai ficar mais fácil de a gente abordar e eventualmente poder discutir aspectos específicos a partir da fala do Rilke, o contexto que ele bem colocou, a realidade de Minas e a realidade de vários municípios do país, e ainda que a gente veja a diferença epidemiológica no país, principalmente no curso da epidemia, quer dizer, o momento que a gente viu na epidemia lá em março, é diferente em algumas regiões que a gente está vivendo, a região, por exemplo, a sul agora. Essa variação, ela só variou, na verdade, no tempo, porque a problemática é igual em todas as regiões. Muito poucos municípios ficaram imunes, e isso tem dados brasileiros agora, da interiorização do país, ficaram imunes ao vírus, né? Não só as pessoas, mas do ponto de vista de saúde pública. E eu acho que talvez o grande recado da epidemia positivo foi a percepção da necessidade de ter um sistema de saúde muito bem estruturado, um sistema de saúde universal.
E é impressionante que mesmo tomadores de decisão, tanto em Brasília quanto no nível estadual, e talvez de muitos municípios, perceberam a importância de um SUS fortalecido e um SUS, sobretudo, muito bem estruturado, né? E não existe possibilidade de a gente trabalhar a epidemia sem ter uma vigilância epidemiológica, no contexto da vigilância sanitária, mas especificamente epidemiológica, muito bem estruturada, com conhecimento de causa, mas, sobretudo, com recursos humanos, com compatibilidade para poder ter essas ações sendo atingidas. E também não é possível tratar uma epidemia com um SUS enfraquecido quando a área laboratorial é uma área com uma dificuldade de resposta à testagem muito grande. Nós temos todos os nossos laboratórios de referência estaduais, como o nosso LACEN aqui do Estado, e se a gente se apropriasse especificamente desse tema, nós íamos ver as enormes dificuldades, assim como as vigilâncias e as vigilâncias municipais, de trabalhar com a escassez de recursos humanos que se tem e de conseguir implementar ações efetivas de prevenção durante uma epidemia. Então, num contexto mais de análise global da epidemia, eu acho que o grande recado é a necessidade de um sistema universal de saúde ainda mais fortalecido. Percebemos muito bem isso nos países que tiveram sucesso. E percebemos nos países que não tiveram sucesso. Eu vou citar apenas um exemplo, para nós não nos alongarmos nesse tópico. Existe um país que tem um sistema de saúde que foi um modelo para nós. Nosso sistema único de saúde, os colegas da mesa sabem, mas talvez valha a pena a gente difundir isso como debate. Nosso modelo do sistema único de saúde ele é muito baseado no modelo italiano e também no modelo inglês. Pois a Inglaterra foi um dos países em que a epidemia ainda continua. É assombroso o que aconteceu na Inglaterra, e eu diria que, baseado na população, só perde para muito poucos países como os Estados Unidos. Pois o NHS, o sistema de saúde inglês, é um sistema muito bem organizado. O grande problema é que os gestores não levaram a sério aquilo que ele recomendou, até o momento de que eles perceberam que tinham perdido o controle. E aí, hoje, você vai olhar um jogo de futebol na Inglaterra, você vê os clubes de futebol divulgando o sistema nacional deles, o NHS, nas camisetas. Tá o grau de valorização que o povo e os empreendedores perceberam da importância de um sistema público e universal de saúde. Talvez esse seja o grande recado e o grande legado, porque talvez a gente não avançou. Claro, tivemos vários outros problemas, né? Vamos trazer um pouco da discussão que o Rilke suscitou em relação às nossas terapêuticas. Se a gente focar, porque o tema avanço da epidemia e combate, né, passa muito por isso que eu queria trazer. Mas aí tem a questão que diz respeito muito a nós, médicos especialistas na área específica de doenças infecciosas, e que trabalha, sem dúvida nenhuma, numa equipe multiprofissional, deve trabalhar. Quando a gente fala de infecção hospitalar, a gente trabalha em equipe multiprofissional. É fundamental um farmacêutico do nosso lado, é fundamental uma boa enfermeira, um bom enfermeiro do nosso lado treinado. Isso vale o mesmo para doenças transmissíveis na comunidade. Fundamental que numa epidemia, equipes multiprofissionais atuem, o agente comunitário atue. Talvez aqui, um parênteses rápido, é mais uma das dificuldades que a gente teve no país de controle da epidemia, nessa estruturação de resposta. Pois bem, na questão terapêutica, que é um assunto muito ligado a nós e que a gente acabou tendo que, obviamente, ter posicionamentos que nós nem nós imaginávamos, ter necessidade de ter posicionamento enquanto sociedade, e se quer ficar no rol da discussão técnica, de busca de respostas especificamente técnicas, o que se percebe é que a gente teve outro tipo de conotação na questão terapêutica dos nossos pacientes. A primeira dela, a gente está sendo alvo de sensacionalismo brutal, né? Um sensacionalismo que é trabalhado pelas piores mídias, e aí que eu preciso muito elogiar, às vezes a gente é muito crítico da mídia por conotações de toda ordem, mas a grande mídia, que a gente é muito crítico seguidamente para muitas situações, seja que espectro nós estamos falando, a grande mídia tem tido um comportamento exemplar do ponto de vista de tentar trazer especialistas e tentar trazer, de fato, evidência de grandes instituições, porque o trabalho de sensacionalismo tem sido feito pelas mídias digitais, pelaquela área que a gente não tem controle, que muito a gente percebeu. Você, vereador, que é do mundo político, sabe bem a coisa da fake news, pois nós somos alvo, na questão da epidemia, demais de fake news. E dentro disso também um contexto de sensacionalismo. Quando a gente fala de ter uma oferta de medicamentos, como se a gente
tivesse necessariamente que numa infecção tão nova quanto essa do novo coronavírus, ter que ter um tratamento específico, parece que esse pensamento mágico de orientar o uso de um medicamento para a população inteira realmente faz parte da obrigação, e como se a ciência pudesse ter resposta em um mês, um dia, uma semana, um ano, tão rapidamente para um problema tão grave como esse. E aí nós estamos diante do sensacionalismo, nós estamos diante de uma enorme politização, e é interessante que, mais recentemente, o que tem se notado é que se atribui a politização ao fato de não se querer prescrever um medicamento, como alguns desses que nós vamos abordar. E como o Rico lembrou bem, na verdade, uma inversão de valores é outra situação muito comum, né? Como se nós, especialistas, e aqui eu faço questão de dizer, né, Rio, que não é só a Sociedade de Infectologia, nós estamos falando da Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva e a Sociedade Brasileira de Medicina da Família. Por que eu citei todas essas com suas notas e posicionamentos técnicos muito claros? Porque são as áreas de atuação direta com esses pacientes. São as áreas que vem o problema evolutivo desses pacientes. Seja lá da área do primeiro diagnóstico na atenção primária até o paciente grave na UTI. E é muito interessante que no próprio meio médico a gente está tendo, de algum modo, esse conflito, entre aspas, aqui, técnico, com áreas que não atuam com esses pacientes. Isso já é a primeira questão gritante. E aí uma inversão enorme, como se nós estivéssemos politizando, como se nós não tivéssemos, junto com a FDA, com a Anvisa, como você bem lembrou bem, com uma sociedade europeia e americana de infectologia, de terapia intensiva, como se todos nós não falássemos a mesma linguagem científica. Parece que há uma exclusividade de um grupo de médicos brasileiros que recomenda um tratamento que o resto do mundo científico não recomenda. Daqui eu acho que a população tem que já perceber uma incoerência, né? Dificilmente nós vamos ter no mundo científico uma divergência tão grande e, ao mesmo tempo, uma convergência tão grande. Convergência tão grande dos mesmos especialistas que atuam, das pessoas que trabalham com medicamentos, e, ao mesmo tempo, uma divergência tão grande de especialistas que não trabalham. Eu acho que esta politização que está havendo realmente foi num caminho que está sendo muito nefasto para a medicina brasileira. Eu acho que ela vai ser, Rio que Fernando, vereador Luciano, vai ser muito diferente depois da epidemia. Eu sei que não era o nosso foco, mas como médico eu tenho que dizer, porque eu sou membro de uma sociedade médica do país, inclusive, e a gente acaba transitando com outras áreas médicas. Esse vai ser um debate que as sociedades médicas entre si vão ter que fazer, inclusive com as entidades que representam os médicos, porque essa politização ao extremo, e é todo um direito, imagina, todos nós temos direito, como cidadãos, a ter pensamentos políticos e tomadas de decisões políticas específicas, todos nós tomamos decisões políticas mesmo no meio da sociedade médica, mas quando a gente está falando de decisões para a população, essa politização tem sido nefasta para a nossa classe inteira, né? E isso eu acho complicado. Um outro elemento que eu queria trazer para nós debater é um elemento da judicialização. Se já era um problema a judicialização na saúde, também está sendo agora na questão terapêutica, o que é um completo absurdo, e eu falo isso com a tranquilidade de quem a gente vem dialogando com o meio judiciário. Eu acho que a boa parte do meio judiciário tem essa mesma leitura. Para isso que se existe o ato médico e, ao mesmo tempo, para isso que se existe uma avaliação do uso técnico de uma tecnologia como medicamento, e essa judicialização também parece estar por trás de uma politização. Isso é muito delicado. Eu queria, nos segundos finais, para a gente poder debater, primeiro trazer esse aspecto, então, de uma resposta da terapia passa por um sistema de saúde bem estruturado, e isso foi uma das nossas falhas, passa por a gente encarar essa mistificação que está tendo, esse sensacionalismo que está tendo em torno da indicação terapêutica, e, por fim, eu acho que a gente discutir, de fato, essas terapêuticas com um olhar técnico passa, obviamente, por critérios científicos, passa necessariamente por critérios de método. Eu faço questão de trazer um testemunho pessoal. Eu vou começar aqui comentando um pouco, Rio, que como farmacêutico eu te abordo, da hidroxicloroquina. Eu sou alvo, como presidente de sociedade, eu espero que seja como tal, eu sou alvo desse mesmo ódio que a gente vê em redes sociais e dessa mesma politização. Atribuem as decisões que a minha sociedade
e tem mais de 8 membros de diretoria, de um comitê ad hoc científico que eu convidei para a gente tomar a decisão junto. Então, nós estamos passando de uma dezena de profissionais, tomadores de decisões dos principais hospitais do Estado, e dos privados e públicos. São decisões conjuntas, mas eu assino como presidente, eu sou alvo de politização, e é por isso que eu tomei tal decisão. E eu pego esse exemplo em relação à hidroxicloroquina para fazer um paralelo da minha opção pessoal. Eu presido no hospital universitário, eu chefio por um tempo a nossa unidade de pesquisa clínica. E, entre outros estudos, nós estamos, junto com outros hospitais do país, testando a hidroxicloroquina num ensaio clínico, chamado Grupo de Coalizão de Hospitais, coordenado por alguns hospitais de São Paulo. E aqui na nossa UPA, vereador Luciano, com apoio muito da Prefeitura, preciso ser dito, com apoio da nossa Casa de Saúde e da própria UPA, da gestão da UPA, que eu queria muito agradecer a irmã Liliane, nos ajudou a gente poder viabilizar de modo ético o estudo com os pacientes da UPA, e onde a gente está testando a hidroxicloroquina no contexto de tratamento bem precoce, muito precoce. Eu vou começar por aí para dizer, se eu tivesse alguma antipatia ao medicamento, como se isso fosse possível no meio técnico, ou alguma antipatia política para a decisão de usar, eu não faria todo o esforço que eu pessoalmente fiz com colegas enfermeiros da minha unidade para a gente viabilizar um estudo aqui em Santa Maria, e que está participando de um estudo nacional. E esse estudo está no contexto de outros estudos mundiais que a gente tem visto sair. Agora, recentemente, saiu o que a gente chama de um Coalizão 2, que é, enfim, um desses estudos ligados à hidroxicloroquina, mas muito aplicados num contexto hospitalar, os pacientes hospitalizados. Neste se mostrou como todos os bons estudos, o que eu quero chamar de bons estudos, para não parecer viés aqui na nossa decisão, os estudos em que o método científico de melhor evidência possível para se aproximar da verdade da resposta científica, porque ela nunca existe, não é matemática, mas é uma probabilidade, são aqueles estudos onde a gente testa medicamentos com controles, com pessoas que a gente não escolhe, em geral é uma máquina que escolhe a quem vai receber e não vai receber o remédio. E a gente controla quem recebe e quem não recebe. Para o Rio, que isso é muito claro, mas para traduzir para a população, o controle é aquelas pessoas que não recebem o medicamento, mas têm a impressão que estão tomando remédio. E o remédio por aquele braço que de fato está tomando. Esse é o melhor desenho de estudo, esse é o melhor desenho para um ensaio clínico. E todas as publicações feitas de ensaios randomizados, portanto controlado, e ainda mais, onde os pesquisadores são cegados, como a gente chama, o controle para que o pesquisador não induza o uso do remédio, ele, na verdade, ele vai avaliar isso de modo muito espontâneo, aleatoriamente, todos eles não mostraram nenhuma eficácia da hidroxicloroquina. E todos eles em pacientes hospitalizados, seja leves ou pacientes, claro, mais graves e críticos. Então, no mundo hoje, não se leva mais a sério a opção, no mundo científico, a sério a opção da hidroxicloroquina em paciente hospitalizado e crítico. Restou uma pequena dúvida, por mais que a gente tenha um ceticismo, no paciente muito leve, aquele que recém começou com uma síndrome gripal. Mas imagine vocês que nós temos uma doença em que de cada 10 pessoas, 9 melhoram e ficam boas espontaneamente pela sua história natural. Como você vai mostrar num estudo que aqueles 9 que melhoraram foi atribuído ao medicamento e não à história natural? Isso vai exigir um enorme número de pessoas, isso vai exigir um rigor estatístico brutal, um controle enorme dos chamados fatores de confusão, né? E provavelmente a gente não vai demonstrar. Nós vamos testar, então, nós estamos em Santa Maria, junto com vários outros centros no Brasil, num universo de 1.500 pessoas, que esse é o universo da amostra que vai ser testado, nós vamos tentar mostrar se é que tem um efeito, pelo menos para reduzir ou não hospitalizar um paciente. Mas eu acho que nós vamos ter muita dificuldade para mostrar o que parece muito claro pelos outros estudos, que é a não resposta da hidroxicloroquina nesse sentido. Doutora? Por favor. Desculpa, só para não perder o raciocínio aí, desculpa lhe interromper, só para informar também os nossos internautas, né, sobre estas questões que o senhor tem colocado aí, os testes, né, que dá para se dizer que não foram satisfatórios. Eles apresentaram efeitos colaterais? Sim, na verdade, é verdade que é um grupo de pessoas que tende a ter uma complicação com o medicamento. O Rico já suscitou isso, que são os chamados cardiopatas. Sejam eles por alterações de ritmo cardíaco, eles alteram o ritmo cardíaco,
seja por conta ou não do ritmo cardíaco, uma alteração da capacidade da bomba do coração, da insuficiência cardíaca. E, então, há inclusive alguns trabalhos de pacientes hospitalizados, onde, sob o grupo exposto à hidroxicloroquina, houve mortalidade maior. Verdade que tinham doses diferentes. Teve um estudo em Manaus, que inclusive nós, Santa Maria, participamos no desenho inicial dele, acabamos não recrutando pacientes, que foi desenvolvido em Manaus e que foi publicado numa importante revista, foi foco até de editorial da revista, da JAMA, mostrando a importância do estudo, do rigor científico do estudo, em que ele testou a dose chinesa, em que os chineses recomendaram no seu Ministério de Saúde usar, com uma dose mais baixa, pois a dose chinesa, não era uma dose inventada, a dose chinesa mostrou um aumento de mortalidade e teve que se interromper o estudo. Verdade que um grupo de pessoas, mas você imagina a gente recomendar como tratamento precoce, sem eletrocardiograma, para uma população que talvez nem saiba que é cardiopata, né? Esse, então, vereador, é um grande problema, é o efeito colateral que o Rico lembrava muito bem. Eu não vou monopolizar muito tempo, eu quero muito ouvir o Fernando também. A gente pode debater na especificidade. Um outro medicamento que o Rico citou é a ivermectina. Então, toda essa ação antiparasitária, só um relato rápido, a ivermectina ela foi testada in vitro para muitos vírus. E em tubo de ensaio, vai que na verdade em placa, mas não importa, em laboratório, foi testada para vírus de hepatite, para o vírus da febre amarela, para o próprio vírus da gripe, influenza, para mais de 5 vírus. Em todos eles, in vitro, em laboratório, funcionou muito bem. Matava até a febre amarela. Quando for testado em vivo, nas fases adequadas, e nenhuma delas funcionou, e nesta vez funcionou de novo in vitro, particularmente com o vírus coronavírus, mas com doses mais de 1000 vezes mais altas. Sem atingir doses desse nível, não matava o coronavírus nem em placa, nem in vitro. Portanto, para funcionar em humano, provavelmente seria dose extremamente tóxica. E esta é a questão, se a gente vai fazer como profilaxia, como tem se recomendado em alguns protocolos, e algumas prefeituras andam aventando esse absurdo, nós não sabemos que dose nós vamos dar. Uma dose que vai levar a toxicidade grave, eu vou citar apenas uma delas, ou uma dose que não vai servir absolutamente para nada, inócua, e, portanto, um dispêndio econômico enorme, né? Esse é um medicamento que ele altera a resposta imune dos hospedeiros, porque a resposta que os parasitas necessitam celular é muito diferente daquela que os vírus, como o coronavírus, exigem. Portanto, possivelmente, as pessoas estariam mais expostas na sua resposta imune ao vírus, usando um medicamento com ação antiparasitária, como este. Então, esse é um grande risco. Um outro medicamento é a azitromicina. Eu usei a azitromicina. Eu tive, vereador, coronavírus, internei uma semana no hospital. Não usei nenhum desses medicamentos, e um deles eu usei, que é a azitromicina, com a função de evitar, talvez, uma pneumonia bacteriana, porque ele é um antibiótico. O grande problema da azitromicina associada à hidroxicloroquina é que, como tem sido preconizado, nesses protocolos paralelos, como eu digo, é que ele potencializa o efeito cardiotóxico. Então, se vai usar, usa um só, e de preferência, jamais sem recomendação médica. Porque combinado, na verdade, já passa a ser até má prática, como a gente chama em alguns países, né? Por aí eu encerro, nós temos uma enormidade de especificidades. A vitamina D tem tido relatos de toxicidade por vitamina, né? E, inclusive no hospital de Porto Alegre, porque as pessoas estão tomando doses absurdas de vitamina, achando que isso melhora a imunidade e tal. E por aí eu acho que a gente pode abrir um espaço para discutir depois. Obrigado. Maravilha. Obrigado pela primeira participação do nosso querido doutor Alexandre. Nosso querido presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, agradecemos pela disponibilidade também de estarmos aqui debatendo esse tema tão importante. Eu queria, presidente, que o senhor pudesse passar para os nossos internautas que estão nos acompanhando, nossos telespectadores aqui também, qual é a posição do Conselho diante de todas estas situações aqui expostas e o quanto fica evidente de nós estarmos aqui todos mobilizados, defendendo e fortalecendo o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, para enfrentarmos, né, esse grande problema desta pandemia do Covid. Imagina se não tivéssemos o SUS, o que seria da nossa população. Então, presidente, muito boa noite. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Luciano. Boa noite também ao doutor Alexandre, ao Rilke.
e a gente poder estar aqui debatendo, né, o avanço da pandemia e os estudos para combater o coronavírus. É algo profundo, gente. Então, assim, eu queria te parabenizar, Luciano, porque a coisa mais fácil que existe hoje e irresponsável que existe hoje é alguém apresentar uma solução mágica. É a coisa mais fácil, mas, ao mesmo tempo, irresponsável. A gente poder aprofundar esse tipo de tema para a sociedade santamariense, todas as demais pessoas que estão nos acompanhando, é algo que revela, Luciano, para além do compromisso ético que tu tem com as pessoas que, né, te acompanham, a questão do teu caráter. Queria te fazer esse elogio aqui público, porque alguém, né, simplesmente porque ouviu falar, ou porque uma circunstância de momento, inclusive pré-eleitoral, porque é disso que a gente está tratando. A gente está aqui com um pré-candidato a prefeito de uma cidade importante do Rio Grande do Sul, Santa Maria, a quinta maior cidade do estado, né? Onde o vice-prefeito da cidade, que é adversário eleitoral do prefeito, do qual ele é vice, com um grupo de vereadores, indicou para o prefeito que fizesse uso de um kit. Porque um senador, adepto também do kit, propagandeou que a cidade estava recebendo uma grande quantia desses medicamentos. E, portanto, o que tem que fazer? Eu vou usar uma palavra aqui, né? Me desculpe, mas o que está acontecendo não só em Santa Maria, em todo o Brasil, é uma tentativa de desovar, de consumir aquilo que foi produzido com recurso público e até o que está sendo recebido de fora do país, que em outro país não foi utilizado, como os Estados Unidos. Então, nós aqui somos o quê? Somos cobaias? Não de testes científicos que estão sendo feitos, e aí as pessoas são comprometidas em estar participando de pesquisas, de estudos. No âmbito do Conselho Nacional de Saúde, nós temos a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que já autorizou mais de 600 estudos e pesquisas no país inteiro, autorizou, acompanha, né, onde estão sendo feitos, né, todos os testes para comprovação ou não de vacinas, de medicamentos, inclusive, né, que diz respeito aí a esses medicamentos que estão sendo tratados. O doutor citou aqui. Não tem nenhum estudo no país que esteja sendo feito sério que não tenha passado pela CONEP, pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde, que tem a participação do Ministério da Saúde e várias autoridades da ciência e também dos usuários e das usuárias do Sistema Único de Saúde. Porque a tarja, doutor Alexandre, e Rilke e Luciano, de quem nos enxerga aqui nesse debate com o Luciano é o seguinte: esses são um bando de... E vem. E não falta adjetivos. Né? Eu presido hoje o Conselho Nacional de Saúde com a representação dos usuários e das usuárias. Eu represento o movimento comunitário. Eu não sou médico, eu não sou farmacêutico, eu não sou enfermeiro, eu tenho uma formação, eu não estou lá por conta da minha formação, né, que é a gestão ambiental. Né? Coordenei uma conferência de vigilância em saúde, o Rio, que inclusive participou junto com a gente da coordenação daquela conferência de vigilância em saúde. Temos uma política nacional de vigilância em saúde que foi construída por usuários, por profissionais em saúde, por integrantes da gestão nas 3 esferas da República e por prestadores de serviço. O Conselho Nacional de Saúde, portanto, as conferências de saúde são formadas
assim. É uma composição. E lá, a gente, logicamente, representa um segmento. E deste lado, do segmento de usuários, o que mais a gente quer é solução para os nossos problemas. A gente quer que a população tenha acesso a melhorar suas condições de vida. E saúde, para nós, não é só ausência de doença, né? Então, a gente trata a saúde como o ser humano completo. A gente fala do SUS, que o SUS não é só tu poder ir ali no posto, conseguir a tua ficha, uma dificuldade que tu tem para conseguir uma ficha para atendimento, depois conseguir fazer um exame, para ter um remédio para tratar lá a doença, para fazer uma cirurgia. A gente trata o SUS como aquele que faz, desde 2016, que vem perdendo recursos depois da aprovação da Emenda Constitucional 95, que já retirou mais de 22 bilhões da saúde pública do nosso país, por isso que as filas aumentam, por isso que falta o remédio, por isso que falta, né, a demora, que tem a demora para fazer a cirurgia. E a gente está lutando para melhorar esse SUS, para aperfeiçoar esse SUS. Mas este mesmo SUS, que agora é chamado a ajudar a enfrentar uma pandemia. Mas nós queremos ter a solução. Nós queremos que logo saia o resultado do medicamento que funciona para a gente poder utilizar, para a gente não prejudicar a nossa saúde, para a gente poder melhorar a nossa saúde. Que tenha vacina, para a gente poder dizer, ó, agora, beleza, temos uma vacina, assim como outras doenças que surgiram e que se conseguiu chegar a medicamentos, chegar a vacinas, e que hoje a gente segue a vida. Então, para nós, enquanto segmento de usuários e usuárias, estar presidindo o Conselho Nacional de Saúde nesse momento da história é uma responsabilidade muito grande. E como que a gente constrói os nossos posicionamentos? É que é importante, porque tem aí fake news para todo gosto, né? E nós construímos os nossos posicionamentos ouvindo os segmentos. Nós temos 18 comissões intersetoriais no Conselho, 2 câmaras técnicas, e as comissões relativas, né, a determinados assuntos são as que tratam aqueles assuntos. Então, nós temos lá a Comissão Intersetorial da Vigilância em Saúde, a Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica, que inclusive é uma colega do Rio, aqui, gaúcha, inclusive, que coordena, né? Nós temos profissionais médicos, nós temos integrantes como eu já falei aqui, da gestão federal, do próprio Ministério da Saúde, dos conselhos de secretários estaduais de saúde, dos secretários municipais de saúde e das indústrias, inclusive de laboratórios, de federação de hospitais do Brasil, todos e todas que integram o Conselho Nacional de Saúde. Para a gente tomar uma decisão, as comissões, elas elaboram propostas de recomendação, de resolução, de moção, de nota pública, de alerta público, e com base neste conhecimento coletivo acumulado e com base na ciência, a gente decide. A gente decide. Então, hoje, Luciano, nós temos no Conselho Nacional de Saúde, porque desde antes do início da pandemia, lá em janeiro, fevereiro, nós reunimos com a Secretaria Nacional da Vigilância em Saúde, com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, que representa a Organização Mundial de Saúde em nosso país, com a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz. A última reunião presencial que nós tivemos foi no início do mês de fevereiro. A pauta prioritária foi já o enfrentamento ao novo coronavírus. Fizemos campanhas educativas, inclusive a campanha contra a automedicação. Os alertas sobre os prejuízos na saúde das pessoas da automedicação. Nós temos, queria sugerir, né, para não tomar muito tempo, que as pessoas acessem o site do Conselho Nacional de Saúde. No site do Conselho Nacional de Saúde, vai lá, busca na palavra-chave cloroquina. Só coloca, né, escreve lá essa palavra, cloroquina. Nós temos 18
questões, posicionamentos, notas, alertas, recomendação, estudos técnicos, artigos, questões, inclusive, relacionadas à própria CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Aliás, a CONEP, ela divulga um boletim toda semana, que também pode ser acessado por cidadão e a cidadã, em qualquer lugar do país, entra lá e vê quais os estudos que estão sendo realizados, quais os que estão autorizados, por que estão sendo autorizados. Nós temos os CEPs nos estados, que funcionam nas universidades, que funcionam em hospitais, que desenvolvem essas pesquisas que o doutor Alexandre falou aqui. Então, né, nós temos ali o próprio acompanhamento, né, principalmente ali com relação à Fiocruz, né, ao desenvolvimento das vacinas, porque para nós é muito importante. Já tivemos live, inclusive, com representantes, né, de órgãos da própria Fiocruz, da Universidade de Brasília, né, do Instituto Butantan, para tratar desse tema das vacinas que estão sendo desenvolvidas. Temos aí, criamos a Frente pela Vida, com instituições, né, da comunidade científica, e apresentamos um plano nacional de enfrentamento. Inclusive, essa semana passada, apresentamos ele para o Ministério da Saúde, que até agora falta uma orientação nacional séria sobre como proceder no enfrentamento à pandemia. Apresentamos para o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Semana que vem estaremos no Congresso Nacional, Luciano, doutor Alexandre Hilke, apresentando este plano para a Comissão Externa de Acompanhamento da questão da Covid, às 11 horas da manhã de terça-feira, apresentando esse plano nacional, porque a gente acredita que é importante tratar de forma técnica, de forma séria, né, e de forma responsável esses assuntos, no que diz respeito ao estudo, no que diz respeito à pesquisa, no que diz respeito à ciência. Então, lógico que a gente está, vamos dizer assim, ansioso, nós estamos querendo que tenha algo que venha a nos auxiliar para poder a gente dizer, olha, aqui tem um remédio. Mas o que está acontecendo hoje é que os próprios remédios que estão sendo recomendados de forma irresponsável, né, para tratar uma doença que ainda não tem como se tratar, está tirando esse medicamento que é para outras doenças. O pessoal que tem lúpus, tivemos uma live agora, 2 semanas atrás, do Conselho Nacional de Saúde sobre as patologias. Está faltando para essas pessoas. Subiu o preço para essas pessoas que utilizam determinado medicamento, que para essa doença serve, que para esta patologia serve. Então, eu tenho aprendido muito, tenho ouvido muito as pessoas que entendem do assunto, e quando eu assino, representando o Conselho Nacional de Saúde, qualquer decisão, eu faço isso respaldado em pessoas que têm o conhecimento técnico, científico e de pesquisa para poder dizer o que deve e o que não deve ser feito para preservar a vida das pessoas. Então, quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade de ter sido convidado, Luciano, para estar aqui debatendo, né, sobre assunto tão importante. Obrigado, nosso querido presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, importante sua colocação também. Antes de nós fazermos, a hora vai passando rápido aqui, nós colocamos aqui para os nossos convidados em torno de 1 hora, sei que os demais têm compromissos depois, mas eu vou pedir para o nosso colega Fabrício Vargas, que está nos assessorando tecnicamente, aí fazer o registro também, algum questionamento dos nossos internautas, e depois, aí dentro de mais uns 5 minutos, para a colocação dos nossos convidados, então. Fabrício, boa noite, obrigado, tudo bem? Boa noite, Luciano, boa noite, doutor Alexandre, Fernando Pigato, Hilke, né? É muito importante o embasamento técnico, o embasamento profissional de vocês sobre esse tema tão importante e tão necessário aí para Santa Maria e para o Brasil inteiro, o mundo inteiro, esse momento muito delicado, mas importante falar em cima de dados, em cima de pesquisa, em cima da ciência. Parabéns para vocês aí, e é nesse sentido que o pessoal está comentando aqui também, né?
Por exemplo, aqui o Milton Ribeiro, enquanto falta analgésico, anestésico nas UTIs, o governo estoca cloroquina, né, que não tem efeito, e aí ele pergunta, né, quem é que vai pagar essa conta, né, se não é improbidade administrativa, o que é isso, né? A Simone Dias Florizilha, ótimo debate, com profissionais capacitados. A Catarina Tina, boa noite, Luciano, ótimo debate, valeu. O Alex Morgental, Maurício Vitor, a Brisa Garcia, o Jefferson Polidoro Dias, o companheiro Tiago Aires, de 25, ele faz um alerta, ó, que em um mês, né, de 25 de junho a 25 de julho, dobrou o número de pessoas acima de 60 anos com Covid em Santa Maria. Então, em um mês apenas. Né? A Leila Oinucci, é muito importante ouvir os profissionais capacitados. Também o Milton Ribeiro, Rilke Fernando sempre na luta, Luciano Dil, ótimo tema. O Maurício fala aqui também a respeito do efeito colateral sobre o micofenolato de sódio 360, né, para os transplantados, que pode causar, inclusive, câncer no sangue. A nossa companheira Ellen Cabral, abraços. Luciano Picato, Alexandre Rilke, a Cibele Moro Guerra, importante levar conhecimento para as pessoas. Também aqui a Glaucia Ribas, Luiz Fernando Bueno Coelho, para Santa Maria superar. Sueli Goi Barros, boa noite, gente. Boa noite, né, para a querida amiga Sueli, que tem contribuído bastante, né, para o nosso trabalho aqui. A dona Julieta Santos Vargas, Ana Neves, a Brisa Garcia, Fabiana Ercolani, também aqui a Neuci Guerra, o Ronei Lopes, Juliano Cardoso, Felipe de Moura Martins, pessoal lá da Rádio San Balanço, a Juscelane Correia, também o Hamilton Santos e a Beth Diniz. Ainda nas outras páginas aqui, nas salas de vídeo, tem também uma galera grande aí também assistindo vocês aí e se abastecendo dessas informações importantes, Luciano e convidados. Obrigado, Fabrício. Nosso querido farmacêutico Rilke, novato, se possível agora, até pelo adiantado da hora, que o próprio presidente tem outros compromissos, o doutor farmacêutico também, então dentro de uns 5 minutos aí para nós fazer o fechamento, mas eu queria, Rilke, que o senhor pudesse nos falar um pouquinho de uma questão também, que eu acho que muito semelhante aconteceu aí, o que ocorreu aqui na cidade, ontem já relatado pelo nosso presidente do Conselho, Fernando Pigato, onde o vice-prefeito aqui da cidade, com um grupo de vereadores, elaboraram um documento e entregaram ao prefeito pedindo que fizesse a compra desse kit de medicamentos para a nossa população aqui da cidade, sendo que o município recebeu em torno de 18 milhões do governo federal para o Covid e ainda muito pouco foi utilizado para a área. E eu estava pesquisando aqui um fato semelhante, ocorreu aí em Minas Gerais, né, se não estou enganado, onde o vice-prefeito parece que fez semelhante a isso e teve problemas de apontamento do Ministério Público. O que o senhor pode nos falar sobre isso? E também, se possível, já dentro das suas considerações, o que a Federação dos Farmacêuticos podem tomar de providências em relação a isso? Perfeito. Então, vamos lá. De forma expressa, eu acho que esse debate, vereador Luciano, as exposições, né, nessa hora, 1 hora e pouquinho, foram muito ricas, né? Queria parabenizá-lo pelo propósito aí do tema da discussão, parabenizar ao doutor Alexandre, que fez um depoimento com muita propriedade, relatando a experiência dele com a pesquisa, né? E para além dos estudos, mas uma vivência prática, né? Um estudo direto, portanto, ao nosso ver, sem nenhum questionamento do mérito do trabalho. E o doutor Alexandre fez uma observação de que, por conta desse posicionamento, vejam só, por conta de um posicionamento com embasamento técnico-científico verdadeiro, falando verdades, ele tem sido aí objeto de críticas ou de algumas desconsiderações, né, por alguns. Nós também vivenciamos isso, doutor Alexandre, nós vivenciamos um equívoco de alguns dizendo, olha, vocês são farmacêuticos, estão ligados à indústria farmacêutica,
porque o tratamento é barato e a indústria não quer isso, etc. Então, assim, são falácias sem nenhum embasamento. Nós, aproveitando aí a fala do vereador Luciano, desde sempre, desde o movimento estudantil, ou seja, até há mais de 35 anos atrás, que a gente tem uma luta, que é um desafio, não é, Pigato, nesse país, de fazer com que a população tenha acesso a medicamentos essenciais de forma correta, né? O uso racional dos medicamentos, que o Brasil não tem essa dependência. Hoje, no dia de hoje, o Brasil importa, Luciano, 96% das matérias-primas dos medicamentos que estão aí nas prateleiras das farmácias. Nós aumentamos a dependência, não temos nenhuma soberania nacional em relação à produção, pesquisa e produção de medicamentos. As indústrias que estão no Brasil hoje, com raríssimas exceções, são verdadeiras embaladoras de medicamentos. Elas importam matéria-prima e faz ali, transforma, né, na forma farmacêutica, seja cápsula, seja drágio, etc. Então, nós temos uma dependência que vem aumentando ao longo dos anos por falta de investimento em pesquisa e a FENAFAR, a Federação Nacional de Farmacêuticos, e o Sindicato Farmacêutico aqui de Minas Gerais, que a gente também representa, tem essa luta que há de muito tempo em defesa do acesso com qualidade. Então, dizer que vocês estão do lado das indústrias, isso é um absurdo sem tamanho. Nós temos uma máxima na nossa profissão, que é o seguinte: a informação certa é o melhor remédio. Então, nós precisamos trabalhar a informação cada vez mais junto à população. A desinformação, a contra-informação, os interesses é que acabam perpassando. Agora, nós tivemos uma situação muito semelhante aí, vereador Luciano, que é o seguinte: o nosso vice-prefeito do município de Betim, ele é médico, infectologista, e deu uma manifestação contrária ao uso desses medicamentos. Tudo bem que ele é candidato a prefeito também, então sai numa disputa, mas deu um depoimento aberto, claro, né, público em relação a essa questão. Então, a própria prefeitura hoje tem lá, né, na sua gestão, divergência em relação a isso. Eu queria dizer que essa manifestação aí dos vereadores junto ao prefeito tem um objetivo claro, assim como nós tivemos aqui, que são as eleições de 2020. Né? Está na cara. Então, na verdade, essas pessoas elas estão um pouco, aí utilizar uma palavra aqui meia pesada, viu, Pigato, vereador? Estão um pouco se lixando, entre aspas, para a saúde da população. Estão com um gesto político, eleitoral, né, que submete a população a riscos, né? Nós estamos falando de verdades, verdade tem que ser dita, né? Eu acho que, nesse sentido, vereador, nós temos que fazer esse enfrentamento. Se vamos perder, ganhar eleições, isso são outras discussões, no outro patamar. Nós temos que fazer um enfrentamento com a ciência, com a verdade, né? Se posicionando em relação a isso. Então, eu quero parabenizá-lo, parabenizar o doutor Alexandre, parabenizar o Pigato, nós estamos juntos com o Pigato. Nós fizemos, há um tempo atrás, uma reunião, né, Pigato, aí sob a orientação do Pigato e com os colegas das comissões que ele citou, fazendo um chamamento à indústria, o porquê da falta de medicamentos fundamentais para o processo da intubação em nosso país. Faltando anestésico, faltando relaxantes musculares, neuromusculares. Como é que pode, né, faltar medicamentos essenciais com a situação, né, de intubação de paciente em função dos ventiladores mecânicos? Então, o Conselho Nacional de Saúde, suas comissões, a Federação Nacional, a entidade que a gente tem participado, tem feito um chamamento à indústria e o Ministério da Saúde às suas responsabilidades. Então, é mais do que a discussão, né, de um medicamento que não tem comprovação, é a discussão, no fundo, da assistência farmacêutica no país, né? Nós somos dependentes tecnológicos, importamos cada vez mais matéria-prima. O Brasil precisa ter uma discussão, e essa discussão, ela inicia-se também no município, viu, vereador? É fundamental que o Conselho Municipal de Saúde, enfim, que nas campanhas aí eleitorais, a defesa do Sistema Único de Saúde, só para encerrar, então, o Sistema Único de Saúde, ele foi fundamental, até admitido até por pessoas que antes eram contra o SUS, nesse momento de pandemia. Mas, nesse momento de pandemia, nós vemos o quanto o Sistema Único de Saúde também está fragilizado. É um sistema que foi subfinanciado desde a sua criação, né, em 1988, uma Constituição, e que até hoje não teve recurso suficiente para fazer o enfrentamento que a gente sempre defendeu.
Então, para encerrar, eu queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que atividades como essa são fundamentais, cumprimentar aí o pessoal que tem assistido, aí, em nome do Milton Ribeiro, que fez umas observações em relação às situações de improbidade administrativa. Eu não tenho dúvida, os recursos já são parcos, já são limitados, né? Pouco utilizados. Aí você utiliza para adquirir um medicamento que não tem nenhuma comprovação científica, simplesmente por conta de uma ação eleitoral irresponsável, é claro que é improbidade, inaceitável. Parabéns mais uma vez, um abraço, Pigato, vereador Luciano, doutor Alexandre, aprendi muito com a sua fala. Um abraço. Abraço, nosso querido Hilpe, novato, nosso farmacêutico, muita propriedade, né, trazendo essas informações à nossa população. Imensamente, nosso muito obrigado. Doutor Alexandre, para suas considerações, e se possível, ainda dentro deste tempo, nos dá um relato sinteticamente como está hoje também o lado dos profissionais que estão atuando, principalmente no nosso querido hospital universitário, que a gente sabe que é a nossa principal referência. Por favor. Muito bem. Uma palavra final, e eu aproveito então o momento para talvez dar uma nota de valorização dos nossos profissionais de saúde, dos nossos colegas, todos os profissionais de saúde, né? Eu talvez tenha omitido esse, que é um outro aspecto positivo, que talvez, se é que a sociedade já não percebia, um dos aspectos positivos da pandemia é o quanto o profissional de saúde ele é essencial numa hora como essa. E a realidade que tem se mostrado no Rio Grande do Sul foi a mesma de muitos estados. Então, como eu dizia, nós somos epicentro, então é nesse momento que a gente percebe com muito mais clareza a necessidade de estrutura e, entre elas, os recursos humanos, né, voltados para o atendimento. E não é diferente no Rio Grande do Sul dos outros estados. Nós estamos em algumas situações, como a região metropolitana em Porto Alegre, e a nossa sociedade, inclusive talvez o vereador lembre, né, talvez o pessoal mais afeito ao Rio Grande do Sul lembre, que nós emitimos uma nota nesse sentido de alerta, mostrando que o modelo de distanciamento social controlado não estava dando conta, no nosso estado, de controlar essa saturação iminente do sistema de saúde na região metropolitana. E não, claro que nós somos alvo de crítica, não preciso dizer de que fatias da sociedade, mas a gente fica contente porque isso gerou uma enorme discussão dos entes públicos e dos entes privados na capital, e fez com que se repensasse uma série de ações. Verdade que isso não foi suficiente para aumentar a fiscalização e aumentar o distanciamento social. Ter uma ideia, Rio, que no Rio Grande do Sul o distanciamento social raramente atinge 50%, 40 e poucos por cento, às vezes menos que isso. Então as pessoas reclamam com razão do distanciamento, mas eu diria que é só 50% delas que pode, porque os outros 50% têm indicadores que não respeitam o distanciamento. Por outro lado, para lembrar muito o aspecto, vereador, da necessidade e da importância dos nossos profissionais, é mostrar que um dos recursos utilizados no país e no modelo de distanciamento no Rio Grande do Sul foi o mero aumento de leitos físicos de UTI. Isso faz com que a gente mostre uma estratificação de risco menor. Isso mostra que as bandeiras ficam mais claras, né, laranjas ou amarelo, e, portanto, permite que as pessoas tenham mobilidade maior. O problema é que isso é dependente de um aumento de leitos. Isso não vem junto com o aumento de número de profissionais, com o aumento de número de insumos, que o Rick lembrou bem agora, do ponto de vista de anestésicos, de sedativos. E o que é pior, mesmo que a gente consiga alocar profissionais, a gente tem um enorme esgotamento psicológico, né, emocional, inclusive físico desses profissionais. E isso se notou e se nota ainda em Santa Maria e se nota muito na capital. E isto que eu acho que era um chamamento que a gente deveria ter para os gestores é que a gente não faz um atendimento de pacientes com doença respiratória grave apenas com respirador ou apenas com leito. A gente faz com seres humanos. A minha tradução, com pesar e crítica, é de que para que a gente mantenha algo artificialmente vivo, de não distanciamento social, a gente está transferindo, vereador, para os profissionais de saúde esse ônus e esse esgotamento físico.
Então, eu acho que aqui vale mais uma oportunidade pública de celebrar o trabalho de todos. Nós aqui, talvez para o Rio, que não conhece tanto a realidade santamariense específica, né, nós temos 2 grandes hospitais de referência, um no privado e um no público. A gente conseguiu, com duras penas, aumentar um pouco mais o número de leitos em ambos, de UTI, e também fazer, o vereador conhece bem essa história, viabilizar o leito no hospital regional aqui, que é de gestão do Estado. Mas todos trabalhando no limite e recentemente piorados em função exatamente do esgotamento da capital. E muitos dos pacientes da região metropolitana vieram para cá, como vieram para outras regiões, que é um aspecto da regulação do sistema, né? E que também isso foi alvo de crítica, como se o vírus enfrentasse barreiras geográficas, né, e pudesse ser limitado nas geografias. Então, eu gostaria de aproveitar e agradecer o convite, vereador, do prazer de estar junto com o Rilke, junto com o Fernando, nessa discussão, me colocar bastante à disposição, e lembrar que eu fui convidado até em cima da hora, hoje, eu agradeço muito o convite, como eu tenho ficado à disposição de todo e qualquer colega e profissional, seja no legislativo, seja no executivo, né, eu faço parte de um comitê do município e do comitê científico do Estado, que assessora de algum modo as ações do governo também. Então, com muita liberdade, a gente tem atuado e dado opinião técnica nesses 2 comitês. E aqui, então, eu faço essa nota em relação à Prefeitura de Santamaria, em relação ao governo do Estado, e aqui não tem nenhum viés político e nem partidário. Era para dizer que eu estou à disposição de todos no sentido do bem público, e tenho certeza que é o caso do senhor. Então, agradeço muito o convite, estou bastante à disposição. Obrigado. Maravilha, muito obrigado, doutor Alexandre, e de fato, isso que o doutor coloca, eu mais uma vez quero agradecer a disponibilidade, pois todas as quintas-feiras, neste horário, a gente tem a nossa live, habitualmente, e nós já estávamos com a nossa live de hoje agendada com outro tema, mas achamos tão pertinente para o momento que estamos com estas discussões, e agendamos hoje pela manhã com estes nossos convidados. Então fica aqui mais uma vez o nosso registro de agradecimento, que deixaram até mesmo outros compromissos que tinham já agendados nesse horário para estar aqui, para levar estas informações, estes esclarecimentos a toda a nossa comunidade santamariense e região. Então, Fernando Pigato, nosso presidente do Conselho, eu sei que o senhor tinha uma agenda para as 19 horas também. Muito obrigado, gentilmente, por estar conosco até este horário aí. Acho que é importante, a gente está aí, o nosso país, né, mais de 90 mil pessoas perderam a vida, né, mais de 2 milhões, quase 2.500, está chegando aí aproximadamente, e não são números, né, são pessoas, e quantas mais, né, que pela subnotificação, pela falta de testagem, né, a gente sabe que assintomáticos que estão transmitindo, né, e a gente está fazendo esse debate por uma situação que nós já tínhamos participado, né, Luciano, acho que é importante destacar, já tinha feito aqui uma conversa com o ex-ministro Quioro, né, também sobre essa questão da pandemia, e foi muito importante aquele debate que a gente participou, mas o senso de urgência, eu quero reforçar mais uma vez aqui, Luciano, tu está preparado para ser prefeito de Santa Maria, certo? Porque essa declaração que tu deu agora, hoje de manhã, quando o Fabrício me ligou, né, digo, tá, tudo bem, né, eu até fiquei pensando, poxa, mas assim, né, de agora para de noite, né, por quê? Porque surgiu um assunto ontem, assim, a comunidade está debatendo, é algo importante, tem a ver com a vida das pessoas. Então, esse senso do que é importante, o que é urgente, né, a pessoa, né, que vai assumir uma função de prefeito de uma cidade precisa ter. Então, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de poder estar aqui e dizer que pode contar, né, com a nossa contribuição, né. Os conselhos, eles precisam ser acionados, né, o governo federal não tem o Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, participando do COI. Na apresentação que a gente fez semana passada, a gente reforçou a importância do Conselho participar. O Conselho Estadual de Saúde aqui tem uma vaga lá de uma pessoa que acompanha. Eu não sei se o Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria foi convidado a participar do COI,
a nível de município, mas é importante que tenha a valorização do controle social. E que eu sei, né, que tu já tem debatido isso, já participei de outros diálogos também contigo, que no teu governo, né, a valorização da participação das pessoas para decidir os rumos da sua vida vão ser considerados. Então, é importante dizer aqui que, além do Conselho Nacional, o Conselho Estadual de Saúde tem posicionamento sobre sistemas que nós debatemos, com certeza o Conselho Municipal de Saúde também, mesmo que não esteja, de repente, participando ativamente de algum comitê, né, mais técnico, que diz respeito ao enfrentamento da pandemia, mas deve estar, pelo menos virtualmente, se reunindo e tomando definições. A nossa amiga aí, Maria Moro, que preside o Conselho, é uma pessoa também muito responsável, muito comprometida, né, assim como a gente conhece aí profissionais em saúde, né, e pessoas da própria gestão, profissionais aí que atuam no município de Santa Maria, na universidade, nos hospitais, na linha de frente, usuários e usuárias aí do movimento comunitário, de outros movimentos populares que atuam na cidade, né, e que estão, com certeza, preocupados com a vida das pessoas, né, que eu acho que é o mais importante. E a gente tem que denunciar as falsas polêmicas que às vezes são criadas para desviar o foco, né, desviar a atenção das pessoas sobre os reais problemas que a gente está vivendo na cidade de Santa Maria, nas cidades por aí afora no Brasil, né? E quem está na prefeitura municipal tem que assumir as responsabilidades, seja quem está de prefeito, seja quem está de vice-prefeito, porque eu acho que não, os dois recebem salário para isso, né? Tanto o prefeito quanto o vice-prefeito recebem salário para serem prefeito e vice-prefeito. Portanto, a responsabilidade, ela não pode ser empurrada de um para o outro. A responsabilidade é de ambos. Se as coisas não estão dando certo, se não está funcionando, se tem problema, a resposta, o povo que tem que avaliar e dar no momento certo. Então, fico mais uma vez à disposição e agradeço por ter participado mais uma vez aí com o Rio, que o doutor Alexandre, e contigo, desse importante debate. Um forte abraço a todos e todas, porque a gente sabe que o SUS sofre, falta dinheiro, falta financiamento. Estou aqui com o boletim da COFIN, tá? Que é a nossa comissão de orçamento e financiamento, que saiu hoje. 49,7% dos recursos do Ministério da Saúde ainda não se transformaram em pedido de compra de respiradores, máscaras, itens para a população, para os trabalhadores em saúde e para equipar as unidades de saúde pelo Brasil. Então, querem sim distrair a atenção, né, das pessoas com falsas polêmicas sobre questões que não têm fato comprovado cientificamente, porque não estão fazendo aquilo que deveriam fazer. E isso está gerando adoecimento e, infelizmente, morte. A gente vai continuar lutando para salvar vidas. Obrigado, meu presidente. Então, só para fechar aqui, né, Fabrício, vamos encerrando e dizer que o objetivo deste tema hoje, de ter estes nossos convidados aqui em cima da hora, exatamente por a razão, depois de um movimento de ontem, inclusive do vice-prefeito com vereadores, onde fizeram este documento, encaminharam para o prefeito para a compra de kit destes medicamentos, e a partir daí nós já começamos a receber dezenas de mensagens, de ligações, sabendo qual a nossa posição sobre isso. E como eu falei no início, né, neste tema, eu não fico com achismo e me balizo pelos profissionais da ciência, da medicina, por isso que eu fiz questão de trazer convidados adequados para falar com muita propriedade sobre esse tema. E com propriedade, que nem o nosso querido amigo Rio, farmacêutico, bioquímico, diretor da FENAFAR, Federação Nacional dos Farmacêuticos, profissionais, em nome deles, farmacêuticos, nosso muito obrigado, pessoa com 33 anos de experiência, então, fala com muita propriedade sobre esse tema. E nosso querido doutor Alexandre, então, nem se fala também, né, sobre a sua competência, nosso querido presidente da Sociedade Rio-Grandense
de infectologia e professor da nossa querida Universidade Federal aqui de Santa Maria, o qual, em nome do Alexandre, doutor Alexandre, eu quero fazer meu agradecimento, em nome dele, a todos os profissionais, a todos os médicos. Em nome dos médicos, a gente sabe que há uma equipe muito grande, né, para que possa trabalhar e dar este respaldo à nossa população. Então, fica o nosso registro, nosso agradecimento, que a gente possa, em nome destes profissionais, meu querido presidente do Conselho, cada vez mais nós estarmos aqui para defender o nosso SUS, para defender o Sistema Único de Saúde, defender os nossos profissionais que estão na linha de frente neste momento mais difícil. A gente sabe quantos profissionais que são pais, mães, que têm os seus filhos pequenos e o quanto é difícil ter que manter um distanciamento neste momento. Então, fica o nosso reconhecimento, nosso agradecimento, e que a parte política possa estar se mobilizando, levantando esta principal bandeira, que é a defesa da saúde da população, a defesa do SUS, que possamos ter medicamentos para os nossos usuários e que possamos ter leitos, né, para que, se Deus quiser, possamos salvar a vida da nossa população, que cada vez mais nós possamos trabalhar para uma saúde preventiva, uma saúde humanizada em nossa cidade, estado e a nível de Brasil e de mundo. Então, nosso muito obrigado, fico lisonjeado mais uma vez por ter estes grandes profissionais para que pudessem, em meu nome, certamente, responder a todos que nos fizeram estas indagações, essas dúvidas que aqui foram esclarecidas. A todos que estiveram nos acompanhando também, muito obrigado, uma boa noite a todos.